Olha, muito Oi, bem-vindo. menino, tudo bem? Tudo jóia. Muito bem-vindo aqui ao Alegria. Poder Expresso. Alegria falar contigo também. Queria já de imediato, Cacai, uma avaliação tua sobre essa situação do governador do Distrito Federal. Se, no seu entendimento, com base, obviamente, né, nos princípios aí do direito, havia, na sua avaliação, necessidade de afastamento de Ibanez neste momento, ou se a medida pode chegar a ser considerada excessiva. Bem, primeiro, Rosana, é uma alegria estar aqui com você, poder discutir assuntos tão graves num momento tão delicado da história do Brasil. Olha, eu conversei com o Ibanez, por quem tenho respeito e tenho uma relação pessoal, e eu entendia que seria extremamente relevante, falei isso com ele antes mesmo da posse, no domingo anterior à posse, que ele não levasse, não reconduzisse esse ministro, ex-ministro da Justiça, Anderson, a secretário de Segurança Pública. Essa é a questão principal que nós devemos enfrentar. O Anderson é um golpista. O Anderson é um bolsonarista que trabalhou pelo golpe, que foi irresponsável e que, no meu ponto de vista, induziu o governador a ele. A gravidade de induzir o governador a ele vai ser apurada nos inquéritos que vão acontecer agora. Eu imagino que, a esse momento, não tenho informação, é possível que já haja, inclusive, uma determinação de prisão do Anderson, porque o Anderson foi quem conduziu parte do caos que ocorreu em Brasília. Nós tivemos em Brasília muito mais do que simplesmente um movimento contrário à posse do Lula ou contrário à democracia. Nós tivemos um movimento golpista. O que ocorreu ali foi uma tentativa de golpe. Tudo aquilo que esse fascista presidente da República, Bolsonaro, tentou fazer durante 4 anos, que era a ruptura institucional, só não o fez, porque não tinha credibilidade junto às instituições, junto às Forças Armadas, porque ele é uma pessoa sem nenhuma densidade intelectual, um homem extremamente fragilizado, mas ele levou a este caos. Ele instigou todas as pessoas que ali estavam e outras tantas a ir contra as instituições democráticas, especialmente o Supremo Tribunal Federal. O que nós vimos é de uma gravidade nunca acontecida na história do Brasil. A invasão dos três poderes, a depredação do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ser sincero com você, eu chorei quando vi aquela cena. Eu advogo no Supremo há 40 anos. A tribuna sagrada que eu assumi tantas vezes em defesa da liberdade, absolutamente quebrada por um bando de pessoas sem nenhum tipo de, sem nenhuma densidade intelectual, sem entender o que estava acontecendo. São pessoas que estavam tangidas como gado pelo presidente da República, pelo discurso do presidente da República nos últimos anos. Essa é a concretização daquilo que eu venho falando há 4 anos e tantos outros, de que o presidente da República incitou o ódio, destilou a violência e tem que ser responsabilizado. Então, o que ocorreu? Nós tivemos, infelizmente, um secretário de Segurança de Brasília, do Distrito Federal, que era um ex-ministro, um irresponsável, absolutamente irresponsável, que vai ter que responder pelos inúmeros excessos que fez. Eu tentei conversar com o ministro, com o governador Ibanez, para mostrar o absurdo que era levar esse fascista de volta ao governo. Falei com a vice-governadora, falei com o ministro da Justiça, falei com o ministro da Defesa, falei com outros ministros do governo, porque era impossível imaginar que naquele momento, em que todos nós já sabíamos, o ministro Flávio Dino, que tem se portado muitíssimo bem nessa crise, olha, não é fácil chegar ao governo e, na mesma semana em que toma posse, você ter uma tentativa de golpe, que o que houve foi uma tentativa de golpe. Especialmente, Rosiana, você que é uma grande jornalista e conhece um pouco a história recente do Brasil, muito mais do que eu, inclusive, conhece bastante. Você imagina o que é depois de uma posse, onde havia uma tensão natural e que foi uma posse exitosa. Talvez o que mais impressionou na posse tenha sido aquela cena do Brasil tomando posse, das pessoas diferentes subindo a rampa. Claro que parte dessa cena
é que impactou esses fascistas, liderados pelo Jair Bolsonaro, evidentemente, que vai ser responsabilizado por isso, e por esse secretário de Segurança, que é quem colocou o Ibanez nesse grande problema que ele está vivendo. Pois é, nessa questão aí, eu quero fazer várias abordagens ao senhor, vou puxar mais rapidinho agora. Eu vou voltar na pergunta inicial, porque o senhor, inclusive, conclui dizendo assim, que na sua avaliação, Anderson Torres, que era o secretário aqui de Segurança Pública do Distrito Federal e que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, é que seria, na sua avaliação, o responsável até por essa orientação errada a Ibanez. E isso é justificativa, eu volto para a pergunta original, para o Ibanez ser afastado do cargo? Olha, o ato de afastar um governador eleito é extremamente grave. Eu sempre fui contrário à intervenção do judiciário em qualquer cidadão que tenha tido uma eleição legítima nas urnas. A prioridade tem que ser o voto popular. Mas nós temos que reconhecer que nós vivemos um momento ímpar da história do Brasil. Nós tivemos uma tentativa de golpe, nós estamos no meio da tentativa de golpe, nós não saímos dela. Nós temos um fascista que presidiu o Brasil, fugiu do Brasil, incentivou o golpe de fora do Brasil, vai ser responsabilizado, vamos dar a ele todo o direito de defesa, inclusive a prisão só após o trânsito em julgado, salvo se ele insistir em instigar o golpe, que aí você tem os motivos naturais e jurídicos para uma hipótese de uma prisão cautelar. O Bolsonaro tem que ser enfrentado rigorosamente dentro da lei. Agora, esse cidadão que foi secretário do Ibanez, e eu tive a oportunidade de conversar, e os ministros também tiveram, fizeram até uma portaria para tentar afastar esse cidadão de ser reconduzido. Infelizmente, o Ibanez optou por manter esse cidadão. É muito grave. Então, embora com toda tristeza eu vejo que há motivos, sim, para o afastamento do governador. Eu penso até que se tivéssemos tido uma intervenção federal, como eu defendi desde o primeiro momento do domingo, desde o primeiro momento eu falei com os ministros da área, da Justiça, da Defesa, que deveria ter a intervenção federal com um afastamento, inclusive, do governador, para que pudéssemos assumir com alguma tranquilidade aquela insegurança. Veja bem, gente, nós estávamos tendo uma invasão do Supremo Tribunal, a depredação do Supremo Tribunal, a invasão da casa do presidente do lugar de trabalho do Palácio Planalto, do presidente da República, a invasão do Congresso Nacional. Nunca tivemos na história do Brasil um momento tão grave. E digo, não acabou, não. Tem 1.200 presos, tem uma série de questões que estão sendo levantadas, mas nós ainda estamos em estado de alerta máximo. Então, eu não acho demais, infelizmente. Poderia ter sido, pela intervenção federal, o afastamento do governador, porque eu acho que houve uma traição. Pode dizer, a traição foi do doutor Anderson, que era o secretário da Segurança Pública. Pode ser, mas a responsabilidade é do governador. Aquilo que ocorreu da Polícia Militar acompanhar os terroristas, são terroristas. Quando é uma tentativa de golpe, são terroristas. Até as portas do Poder do Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, é inadmissível. A resposta tem que ser à altura. Cacá, então, assim, você acha que ainda é o caso de fazer uma intervenção federal total aqui no Distrito Federal e completo com uma expectativa em relação à tua resposta sobre o que é que pode ser feito em relação a outros estados, porque tem várias unidades da federação que os governadores estão manifestando o temor em relação a atos que possam ocorrer, até porque também tiveram vários acampamentos em QGs. São duas coisas distintas. Em primeiro lugar, em Brasília, eu acho que as questões estão postas, né? Nós temos um governo que hoje está sendo exercido pela vice, nós temos uma intervenção federal e isso está escancarado de uma forma legal, legítima e constitucional. Nos outros estados, isso eu conversei hoje longamente com diversas autoridades do país, o que nós temos que ver é como vão reagir os bolsonaristas de ocasião e de plantão. Por exemplo, o governador de São Paulo.
que é um bolsonarista, se aproveitou do Bolsonaro pelo voto, é um direito dele, mas que é um homem de direita, não é um homem de extrema direita, até onde se sabe. Ele vai apoiar esse golpismo? Como é que ele vai agir? Eu hoje soube, por vários telefonemas e mensagens, que estavam obstaculizando lá algumas vias de São Paulo. Cadê a posição dele? Espero que já tenha ocorrido ao longo do dia. Eu trabalhei o dia todo, não tive tempo de acompanhar. Da mesma forma, minhas Minas Gerais. O Zema, que sempre utilizou o bolsonarismo para se eleger, mas que não é de ultradireita, é homem de direita. Ele vai poder levar o país para uma tentativa de direita constitucional ou uma tentativa de ruptura institucional. Isso é a coisa mais importante. Deixa eu dizer uma coisa para você, Rosana. A dimensão do que é você ter um presidente como o presidente Lula. O presidente Lula estava em Araraquara, atendendo a um pedido humanitário do grande prefeito de Araraquara, Edinho, fez um discurso fortíssimo, pegou o avião, foi para Brasília e fez uma coisa que significa o respeito às instituições democráticas, a institucionalidade dos poderes. Ele foi para o plenário do Supremo Tribunal. Eu falei com o ministro Supremo enquanto ele estava lá. Estava lá o presidente Lula, momento de terra arrasada, momento de extrema depredação, de covardia constitucional, de covardia institucional, de fascismo explícito, mas o presidente da República, mesmo contrária às orientações da segurança, que não queriam que ele fosse lá, que, é claro, poderia ter bombas, por exemplo, naquele local. Ele foi, entrou dentro do prédio do Supremo. Isso é de uma beleza, de uma significação institucional, constitucional, humanista. Assim como o Lula, ao se eleger, teve a grandeza, no momento em que tínhamos um presidente fascista, que tentava sempre colocar os poderes um contra o outro, ele foi ao Supremo Tribunal, o mesmo Supremo que vários ministros ali haviam condenado ele. Foi por uma questão institucional. É um estadista. Depois ele foi ao Congresso Nacional, onde o presidente da Câmara é o Arthur Lira, um homem que foi contrário, frontalmente contrário, enquanto ele era candidato a presidente da República, fez uma convivência democrática. E agora, Rosiana, é importante ressaltar isso, no meio de um golpe, que nós estamos ainda, nós não saímos do golpe, nós estamos ainda na tentativa de golpe de Estado. Eu ontem falei com 2 ministros supremos, que me disseram o seguinte: vamos tratar essa questão como tentativa de golpe de Estado. Olha como é grave. Veja como os países todos do mundo civilizado reagiram. Então, o Lula fez o quê? Ele foi dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é de uma significação, de um simbolismo constitucional. Ele foi lá prestigiar os poderes. Cacai. Cacá, eu vou te interromper só porque estão me avisando aqui que a gente tem umas imagens de uma manifestação que está ocorrendo agora em frente ao MASP. Essas imagens são ao vivo, isso é uma manifestação que está sendo feita em defesa da democracia, grupos repudiando, portanto, o que ocorreu ontem aqui na capital federal. Então, assim, você está falando bastante sobre essa questão da tentativa de golpe, sobre a necessidade do reforço à democracia, a defesa constante da democracia. Então, a gente traz essas imagens ao vivo, olha, são imagens do helicóptero do SBT, trazendo essas imagens para vocês. Congelou, achei importante trazer essas imagens neste exato momento, o Movimento Brasil Popular, várias bandeiras espalhadas pela Avenida Paulista, em frente ao MASP. Ocorre essa manifestação, essa concentração começou agora há pouco, neste finzinho de tarde. Então já aproveitei a imagem ao vivo, Cacai, para reforçar aí o seu discurso, e algumas pessoas me falando assim que, mas Cacai é muito próxima do PT, é muito próxima ao presidente Lula, e ressaltando inclusive que depois da diplomação de Lula houve festa na sua casa para recepcionar essas pessoas que estavam chegando novamente ao governo. Mas também observar, né, Cacai, que você advoga, eu não vou ter aqui os números de cabeça, mas para as pessoas dos mais variados partidos ao longo desses 40 anos de atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu sou próximo da democracia, eu sou próximo da liberdade. Eu fui advogado de 4 presidentes da República, fui advogado de mais de 80 governadores de Estado. No governo Fernando Henrique, eu advoguei para 17 ministros. No governo Lula, só para 13.
Então, nunca fui advogado direto do Lula, embora tenha sido o autor da ADC 43, da presunção de inocência, que colocou o Lula em liberdade. Assim, eu não tenho nenhum problema com crítica. Eu respeito as críticas, todas elas. O meu partido é a Constituição Federal. Sou um intransigente defensor da Constituição. Assim como você mostrou essas imagens agora, que até me emocionam, eu hoje recebi imagens do que ocorreu lá na USP, onde o ministro Zé Carlos Dias, meu grande amigo, um PSDBista histórico, ministro da Justiça Fernando Henrique, fez um belíssimo discurso contra a hipótese de anistia e a favor da liberdade. Nós temos que entender, e aí eu espero que todos que estejam nos vendo possam fazer uma reflexão. Eu não sou dono da verdade, eu estou dizendo que eu estou certo, não. Mas uma coisa eu tenho muita convicção. Nós temos que defender a Constituição, nós temos que defender a normalidade democrática. Este Bolsonaro, além de ser um serial killer, ele se insurgiu contra a estabilidade democrática durante 4 anos. Sabem por quê? Na minha visão, isso é muito claro para mim. Nós tivemos uma tentativa ontem de golpe de Estado, estamos ainda no curso de uma tentativa de golpe de Estado, onde foi depredado o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo, o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e até a porta da Presidência da República, no terceiro andar do Palácio do Planalto. Tudo isso vem por causa de uma política golpista adotada pelo presidente Bolsonaro, uma política de ódio. O Brasil nunca viveu isso. O Brasil nunca tinha vivido uma política de violência. Então, hoje, eu tenho para mim muito claro, nós democratas, independentemente de quem você vota, independentemente do que você pensa, por isso eu estou dizendo, é importante agora cobrar desse senhor de direita, Tarcísio, mas que está longe para mim de ser um radical de direita, ou mesmo do Zema, que é governador das minhas Minas Gerais, mas que não me parece ser um radical de direita, cobrar uma postura constitucional. Nós temos que responsabilizar. Eu admito qualquer crítica, não tenho nenhum problema de sofrer crítica. Sou advogado, nunca pegarei um cargo no governo, vocês podem ter certeza disso, ajudei muito a eleger alguns governos. E nunca aceitei nenhum tipo de cargo. Eu me lembro que em 2002, eu gosto de brincar, eu não levo a vida tão a sério, não. Em 2002, conversando com Zé Disseu, Márcio Tomás Bassi e Lula, me perguntaram, você tem interesse em algum cargo? Eu falei, o único cargo que me interessaria se eu fosse nomeado ex-ministro do Supremo. Respeito ao Supremo, uma brincadeira que eu me permito fazer. Cacai, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui ao vivo no Poder Expresso no SBT News. Compareça mais vezes para conversar conosco também aqui na nossa programação. Uma vez mais, muito obrigada e até a próxima. Obrigado a você pelo espaço nesse momento tão grave para poder falar para aqueles que querem ouvir. O Brasil precisa de pessoas que querem ouvir e que querem acreditar que é possível, dentro da Constituição, fazer um Estado democrático de direito. Obrigado a você, querido.